Seu filme é uma obra que mistura fuga, espiritualidade, marginalidade, e ela vive ali em constante colapso. Como foi para você iniciar o seu primeiro longa-metragem com um filme assim tão autoral? E como o Kelson, que tem também um envolvimento no roteiro, né? Como foi essa parceria com o Kelson, com esse envolvimento com esse filme, e de que forma esse filme foi importante para você começar com um filme assim, com essa visão tão radical? Super. Não, acho que é um bom começo até para a conversa. Começar pelo começo, porque eu tinha, antes desse filme, eu comecei fazendo curtas quando, sei lá, tinha 10 anos de idade, em VHS, com alguns amigos, e um pouco mais tarde entendi que eu queria fazer filmes mesmo, assim. E acho que nos últimos 10 anos, acho que eu passei por uns 4, 5 outros projetos de longa-metragens que eu desenvolvi e que, por diferentes motivos acabaram não acontecendo, ou por editais, ou por canais, tentei todas as vias possíveis de fazer o filme. E esse filme que eu acho que aconteceu, acho que era o filme que tinha que acontecer do jeito certo, que foi um pouco nessa urgência mesmo, que foi algo que a gente definiu como um estilo de produção, que eu acho que está sempre até muito atrelado na forma como você produz algo com o resultado final também. E foi algo que nasceu, acho que era um finzinho de pandemia, assim, um rabicho ainda, que a gente estava muito online. Eu não conhecia o Kelson, pessoalmente a gente não se conhecia, eu tinha visto uma peça dele já, e o Bruno Uhum. Felsman, que é o nosso produtor de elenco, é muito amigo do Kelson também, e ele sempre falava, vocês precisam trabalhar juntos em alguma coisa, e a gente sempre ficou meio no ar, assim, mas nunca tinha feito nada de fato. E aí, durante a pandemia, eu chamei o Kelson e a gente fez uma reunião online, assim, de Zoom, como essa, para falar sobre projetos criativos, o que que ele estava fazendo, o que que ele queria fazer. Eu estava com uma ideia de filme que eu ainda não sabia muito bem o que que era, tinha uma premissa só para esse filme, que era o Antônio Odisseia. E trocando essa ideia com ele, a gente se encontrou num lugar muito parecido, assim, eu acho, de sentir que a gente não se vê muito representado no que está sendo feito, talvez hoje, assim, Uhum. num grande universo de streaming e de cinema. E óbvio, tem muitas coisas que a gente gosta e assiste, mas não necessariamente seriam as coisas que a gente faria, assim. E acho que esse foi um ponto de partida para nós dois, assim, que bateu o santo, assim, e a gente conseguiu caminhar juntos a partir disso. E acho que a parte da presença do Kelson foi isso, essencial, assim, porque quando a gente começou a falar, ele mesmo me disse, ele falou, cara, eu nunca escrevi um roteiro de cinema. Ele tinha escrito um curta só há muito tempo atrás, e o trabalho dele, o que eu conhecia também é principalmente de teatro ou de atuação mesmo, mas ele escreve, dirige, produz as próprias peças. E eu tava querendo também alguém que tivesse essa experiência de teatro para o filme, porque acho que já tinha a ver com a linguagem que eu tava procurando, Uhum. assim. Até a tua atuação é muito pautada no Total, teatro, né? super. E então, quando eu joguei isso para ele, ele se inspirou muito também, assim. E quando ele falou que não sabia escrever, não sabia como escrever o roteiro, eu falei, não, tudo bem, a gente abre um Google Docs e eu vou sento com você e a gente vai estruturando e te ajudo a criar os arcos de personagem e formatar isso mais para um formato de roteiro e distante do que seria uma peça de teatro também. Mas acho que é um híbrido que era interessante, assim, que a gente tinha uma intenção de fugir também de um naturalismo que eu acho que é o que dominou muito assim na última década, talvez até mais, assim, É, de só ir para esse caminho, assim, e a gente querer sair um pouco. E não falando pelo Kelson, mas algo que a gente falou muito e ele trouxe muito era de como tipos de projeto que chegam para ele por ser um cara preto de periferia do Rio, hum, assim, também. E de ser obrigado o tipo de projeto que chega para ele, ele tem que falar de uma forma específica sobre um racismo específico e hum. ele queria fazer outras coisas, que é o que ele tenta fazer também com as peças dele. E acho que tem algo muito forte nisso também, dele conseguir roteirizar um filme que, assim, se você quiser olhar, tá falando de mil questões ali dentro também, assim, também. Muita Então, coisa, mas muita não coisa. de uma forma óbvia, assim, uma forma muito É, didática e querendo ensinar. E eu acho que isso foi muito legal, assim, do processo todo que a gente conseguiu se comunicar e foi extremamente colaborativo. e aproveitando já esse gancho,
A minha próxima pergunta é exatamente sobre isso, porque o filme fala muito sobre marginalidade, né? Mas ele não é aquele tom didático comum. Então, como foi para você? Você acha que o cinema brasileiro tem medo de ser radical quando fala de desigualdade, o atual? Porque a gente vê muito cinema, o cinema sendo muito limpo, o cinema nacional, né? Fala de uma abordagem, mas ele não está dentro da periferia. Ele tem uma visão ali distorcida da periferia. E como você como diretor enxerga o cinema brasileiro abordando esses temas? Eu acho, a gente conversou bastante sobre isso, eu lembro. Eu acho, difícil é, ter uma opinião muito concreta, porque eu estava até no fim do ano revendo, tentando rever os dados de filmes que estavam sendo produzidos no Brasil, volta de pandemia, idas e vindas de números de filmes que são produzidos. E eu também me dei conta o quanto a gente, eu pelo menos, assim, vejo pouco cinema brasileiro. É difícil a gente acessar Muita também, né? Tipo, às vezes tem distribuição vários filmes que eu leio na hum, internet, assim, ou vejo a notícia, passou no festival tal, ganhou o prêmio tal. Cara, onde que eu assisto? Ou, a tipo, distribuição, a gente tem um problema de distribuição muito grande mesmo. a, então, eu acho que isso dificulta eu conseguir formar uma opinião necessariamente sobre o cinema brasileiro no geral, mas acho que é um pouco de um consenso e uma percepção que acho que foi um motor do filme, assim, de quando a gente começou a mostrar o roteiro para pessoas, que a gente sacou que era algo que quem lia o roteiro queria fazer e que estava nesse lugar que era de ter de ser um pouco mais desafiador, um pouco não se conter muito, falar o que ele quer falar, não ter muito medo, não ter muito filtro. E eu acho que isso foi algo que talvez seja um momento legal de voltar com isso, assim, seja um momento de mais filmes fazerem isso também, assim, das portas se abrirem de volta para isso, que foi algo que rolou muito, né, no cinema novo, cinema underground brasileiro, marginal. Acho que isso ali corria solto, assim. E acho que são fases, assim, também. Então, eu acho que pra gente foi muito importante conseguir que o nosso primeiro filme, meu e do Kelson, fosse esse filme, assim, fosse um filme que a gente se libertasse de qualquer amarra, assim. Os filmes que eu tinha desenvolvido anteriores, alguns já eram, querendo ou não, se tem algo atrás da tua cabeça te falando, putz, se for para um canal, talvez isso aqui, não sei se passaria, sabe? Você sempre fica se podando em algum lugar, É, assim. Ou para um edital, você também pensa no é, edital. O edital não é o mundo ideal, assim. Então você também tem outros lugares que ficam essas duas, o diabinho e o anjinho na orelha ali falando. E esse filme eu acho que foi o diabinho e o anjinho escrevendo o roteiro, assim. Foi a coisa, foi uma loucura, assim. Mas foi ótimo o processo, assim, a gente curtiu muito. e quando você vê as pessoas comparando assim esse filme com o próprio cinema do Glauber Rocha, assim, e ser comparado a um diretor tão renomado aqui no cinema nacional, como é para você assim? Você acha que é um tipo de pressão do tipo, meu Deus, estou sendo comparado ao Glauber Rocha? Ou você acha que, cara, é uma honra e você acha que isso no futuro pode te deixar o público com aquela visão de você vai ser sempre esse cineasta com essa visão radical? Eu acho, bom, acho que vai ser sempre uma honra ser comparado. E foi engraçado que ano passado eu assisti uma cópia restaurada numa projeção, sei lá, 4K do Deus e Diabo na Terra do Sol, que foi incrível, assim, rever, porque eu tinha visto o filme já muito tempo atrás, mas era, sei lá, um DVD pirata, aquelas coisas, né? Você acha, e a qualidade terrível, a imagem ok ainda, mas o som, assim, terrível, e agora, tipo, consegui ver só ano passado, de fato, uma boa cópia, assim, e, e muito bom. É, só, não sei como eu, como eu me sinto, assim, mas eu acho que uma coisa que aconteceu no projeto foi que em nenhum momento a gente falou sobre isso, assim. Uhum. Vamos tentar criar uma ponte com o cinema marginal, o cinema novo. Quando a gente estava filmando em São Paulo, o filme na boca do lixo, ali com a câmera na mão no meio da rua, a gente falou, cara, acho que, tipo, na verdade, isso era o que a galera estava fazendo 50 anos atrás aqui, e a gente está meio que nesse mesmo espírito, na mesma locação, assim. E depois, montando o filme, tem um lance de ser preto e branco, ser baixo orçamento também. Acho que isso veio à tona, assim, de fato. Acho que é aí que eu criei o link, de fato, de entender que
que o filme tinha, talvez se conectasse, não se conectasse muito com o cinema contemporâneo brasileiro, mas se conectasse com esse cinema lá atrás, assim. E acho que foi legal um filme mais radical, principalmente como um começo, assim, porque acho que no fim foi o filme que certo para começar. Talvez se eu tivesse começado com um filme que eu já tinha feito um pouco mais polido para tentar me encaixar em algum lugar, acho que teria sido o movimento errado, assim. Então acho que ele abre Liberdade foi importante, né? portas, acho que abre portas melhores esse filme do que Uhum. qualquer outro filme que eu tivesse feito antes. Pensando nisso, falando sobre o personagem principal, o Antônio do Kelsen, o Antônio é um corpo que parece carregado antes mesmo de falar. Ele tem todas as questões deles ali, a abordagem do personagem, a construção do personagem, e ele é atravessado por várias coisas. Vocês pensaram nesse personagem como alguém que já entra em cena culpado aos olhos do mundo? E indo por essa mesma linha, você teme que parte do público, quando assistir o filme, veja o Antônio só como um bandido e pare por aí? Acho que isso foi algo que era um pouco da linguagem que a gente queria trazer até do filme, de começar. Tinha essa ideia de começar com algo que parecesse um estereótipo de filme brasileiro. Uhum. Vamos começar com bar, droga, arma, tiro, assalto. Vamos fazer esse primeiro ato assim nesse caminho e usar isso meio como uma desculpa daí para a gente começar a trazer o público com a gente para outro lugar e quase que uma mudança dentro do filme mesmo, assim, de gênero, de personagem e tudo mais. Eu acho que o personagem do Antônio foi algo que foi sendo construído até assim o último, até a edição, eu diria, assim, porque acho que nas conversas que a gente teve no começo era uma coisa, no roteiro podia ter uma leitura, e aí quando a gente começou a trabalhar com o Éder dos Anjos, que fez preparação de elenco também, tinha essa grande questão que era o Kelson escreveu o roteiro, e quando ele escreveu, eu não tinha contado para ele que ele seria o Antônio também, então ele escreveu pensando só no filme, e aí depois eu chamei ele para fazer o personagem, e acho que na preparação de elenco foi onde a gente, de fato, tipo, conseguiu achar que personagem é esse e qual que é o tom dele do começo, meio e fim, assim, qual que é essa jornada, qual que é a odisseia do Antônio, de fato, assim. E acho que principalmente no começo do filme foi onde a gente pesou mais essa vulnerabilidade dele, ou essa falta até de querer mudar, esse um cara que já fica de tão difícil as coisas, ele acabou deixando de ter energia para lutar e para ele ficou parado ali naquele lugar, assim. E precisa da, tipo, a Ivy, quando chega, é o que ele precisa, assim, é o motor de energia que ele precisa para mudar. Então, acho que tinha essa ideia dele ser mais contido no começo para conseguir se abrir. E a Ivy, talvez o oposto. Ela chega toda explosiva no começo e ao meio da metade pro fim ela também vai entrando numa jornada mais profunda que ela não tinha acessado antes. Acho que era um pouco do balanço que a gente estava procurando. Perfeito. Quando a gente filma assim experiências atravessadas por desigualdade, por violência social, existe sempre a ideia de poder transformar isso aí em uma imagem consumível. Como você pensou a ética desse olhar ao construir o filme com o Kelson? Acho que foi no oposto. Em nenhum momento a gente não quis entrar nessa, como que eu posso dizer, em conceitualizar isso de fato. Eu acho que, como eu tinha até do que eu falei ali no começo do método, quando um método de produção acho que te ajuda a achar o caminho de linguagem do filme, eu acho que foi o que a gente decidiu no começo, assim, que foi quando a gente fez essa primeira leitura do roteiro com um grupo de amigos, pessoas que talvez participassem do filme também como equipe, e a gente viu que foi uma reação positiva. A gente falou, não, vamos fazer o filme então. A gente botou uma data final de entrega, porque a gente sabe que filme baixo orçamento, às vezes, muita gente começa, Uhum. para no meio, não entrega, na edição não vai pra frente. A gente botou uma data e falou, cara, a gente, tipo, respira fundo e a gente vai fazer. E é isso, tipo, não importa o que acontecer, a gente vai, tipo, nessa caravana aqui, todo mundo entrando e vai acontecer. Então, acho que isso ditou basicamente a linguagem do filme, assim, no sentido de
A gente tem esse número, esse valor de verba para o filme, então a gente consegue filmar 17 diárias, que foi o que a gente fez. Como que a gente faz para essas 17 diárias acontecerem? Que equipamento a gente vai usar para ser rápido no set, conseguir fazer? Então acho que tudo isso foi um grande amarradão de conceitos e ideias que acabou resultando na linguagem do filme como é, assim. E então acho que ela veio mais do filme pedir para ser assim do que da gente querer impor uma vontade nossa Uhum. que é Aconteceu, legal, acho. Quando aconteceu você tem naturalmente tudo, né? acho que quando você tem a possibilidade de fazer isso, ótimo, assim, mas acho que não era o caso desse filme. E a gente se deixou vulnerável a isso, assim, como uma estratégia de. Não foi algo que a gente foi sem pensar, assim, a gente sabia que isso ia acontecer e que iam surgir coisas no meio do filme que ia ser, a gente ia conseguir aproveitar também. E no fim deu certo, assim, porque eu acho que é um filme difícil, que toda cena podia dar muito errado, assim. Eu acho que a gente Uhum. conseguiu no, fazer, assim, fazer funcionar o filme do começo, meio e fim, Sim, os funciona arcos, as assim. coisas estão ali. E olhando agora para a fotografia, essa escolha do preto e branco, junto com a diretora de fotografia, é uma escolha. Vocês falaram, eu vi algumas entrevistas, alguns comentários de vocês em algumas outras entrevistas, e vocês sentem muito orgulho, né, do preto e branco que vocês usaram. Então eu queria que você falasse mais sobre esse processo aí dessa fotografia. Sim, acho que vem de dois lugares. Eu já fotografo em preto e branco faz bastante tempo e eu gosto muito. Isso foi assim, então era um lugar que eu me sinto confortável. E acho que tendo feito isso, eu sempre entendi que o preto e branco facilita muito também. Assim, a gente consegue trazer um valor de produção para o filme muito Uhum. maior do que se a gente tivesse com esse mesmo orçamento tentando fazer um filme com cor, onde a gente vai ter que escolher cada detalhe, objeto, figurino, maquiagem, tudo em Paleta de função. cor, trabalho Muito em. mais equipamento de luz, muito mais tempo para conseguir pensar as coisas. Mas acho que o filme pedia isso, assim, foi uma escolha criativa primeiro e segundo de produção que eu acho que a gente conseguiu juntar as duas coisas no melhor dos mundos, assim. E, e isso também amarra com a possibilidade de não precisa de conseguir trabalhar com uma câmera que é mais flexível, que era uma câmera da Sony, que a gente conseguia filmar mais tempo, com menos cartão, menos bateria, e que o resultado teria o mesmo resultado em preto e branco do que uma outra câmera, talvez um patamar mais elevado, assim. Mas que se fosse com cor, também não. A gente teria que ir por outro caminho, as coisas, tipo, tudo demanda, assim. Então a gente foi tentando amarrar, fazer essa costura minuciosa, assim. Mas que no fim, acho que o preto e branco traz muito do que o filme pedia, assim, de um expressionismo, de ter algo Hum, criativamente mais marcante, eu presente, acho assim, mais marcante. marcante, Acho que total. funciona muito bem pro que o filme aborda, eu acho. Casou É, muito bem, exatamente. e que conseguia também trazer, em alguns momentos a gente pensou assim, se valeria em algum momento ter cor no filme. Tipo, talvez a parte antes da droga, colorida, daí vira preto e branco, ou ao contrário. Mas que a gente achava que era um truque meio barato, assim, também fazer isso. E no fim, o preto e branco, acho que a gente, no começo e fim do filme, a gente trabalhou numa proposta bem mais de luz natural mesmo. E é um momento da odisseia ali mesmo, de droga, e que ele toma e entra nesse mundo. Aí a gente foi cada vez mais entrando com o trabalho de luz e para construir essa linguagem visual à medida que, quase como se fosse o efeito da droga no corpo entra e sai, assim, Uhum, durante o filme. E acho que o preto e branco ajudou a gente a conseguir trabalhar essas nuances sem ser tão óbvio, assim, sem ser tão perceptível. perfeito. Thales, também pensando assim na trilha sonora, como foi ter Leci Brandão aí? Um ícone. Ícone. Não, a trilha foi um segundo motor do filme que foi no paralelo, que também eu acho que foi um grande chamariz para pessoas quererem participar. Primeiro chegou, a gente trouxe o Kiko como compositor, aí a gente estava pensando, a gente criou, acho que quatro dos temas, que eram quatro temas que eram mais presentes na narrativa, de fato, do filme, assim, que não eram só músicas de personagem ou músicas de fundo de cena. E esses quatro temas a gente estava pensando em que vozes seriam essas, assim. E durante o roteiro tinha essa cena da bisavó, que era uma cena que a gente sabia que era importante para essa memória do Antônio na infância.
E aí me veio a ideia de que talvez essa personagem pudesse ser uma das músicas, talvez a música do final, que fechava o filme, como se ele voltasse e trouxesse isso com ele Uhum. para seguir a sua história, assim. Aí foi uma pesquisa, assim, Leci Brandão, óbvio, né, nem se precisa se questionar sobre, né, mas você não pensa que ela vai topar. É, E, mas, como eu falei, o Bruno, que é o nosso produtor de elenco, ele vai e tenta, e tenta, e tenta, e ele conseguiu chegar com o projeto para ela e apresentou, e ela topou fazer. E foi engraçado que primeiro a gente rodou a cena filmada com ela em uma diária, e aí a gente rodou a cena toda, começou, sei lá, 8 da manhã, foi até umas 3 da tarde, rodou as duas cenas. E aí no fim da diária, a gente estava conversando com a equipe dela e eles falaram, você sabe que ela estava até 3 da manhã na virada cultural, fazendo show, né? E ela veio às 8 da manhã e estava, assim, disposta. Nossa, ela tem mais energia que qualquer um de nós aqui nesse set, assim. Então foi incrível. E aí, depois, só quando a gente estava fechando a parte de trilha, que a gente teve ela para gravar o vocal da trilha final do filme. E também é muito emocionante, né? A gente conseguiu sentar com ela também e mostrar a cena que já estava editada, a cena dela, e que foi um momento super especial, porque ela viu, ela se emocionou com a cena, ela falou que lembrou da infância dela, com a mãe dela, ficou super feliz, assim, com o processo todo. Então foi um daqueles momentos de ficou guardadinho aqui para sempre, assim. e a trilha sonora é um personagem, né, no filme. Tem jeito. É super, a gente está querendo até lançar um vinil do filme, estamos numas conversas aqui para tentar fazer algo exclusivo de trilha também, que acho que vai ser legal. Sim. Depois de tudo que o Antônio atravessa no filme, você acha que ele termina de forma mais leve ou apenas mais consciente do tipo de prisão que o Brasil constrói? Acho que mais consciente. Talvez logo no final esteja um pouco mais leve, mas acho que ali a estrada dele é uma estrada de consciência, assim. Eu acho que é um pouco disso. Acho que essa, no fim, é bastante sobre o se perceber e ser consciente de si, assim. Eu acho que o filme todo, o que que é essa busca de Deus também, o que que isso significa. Acho que tem muito sobre você com você mesmo também, no caso dele, principalmente, de se perceber também, e entender e perceber em que mundo que ele tá e conseguir seguir o caminho dele mesmo, de fato, ali, né, no ritmo dele, para onde que ele tem que ir. Acho que é muito do. Acho que é isso. Mas é mais leve, né? Ele acaba dançando, então. É. E como foi também trabalhar com a Iraci Estrela, né? Iraci Com o Estrela, já personagem tem dela, estrela no nome. A que ela tá Iraci muito foi. bem também no filme. Não, a Eles Iraci é casam demais, perfeitamente assim. como foi trabalhar essa química do Kelson com a Iraci e o quanto eles ajudaram você no desenvolvimento do projeto, né? Porque muitas vezes a gente está ali como Sim, diretor e você vai opinar, mas o ator também ajuda também na construção do personagem. super. Não, isso Então, foi como foi assim extremamente. vocês três, É, essa junção aí? foi extremamente colaborativo, assim. A gente sabia que era o Kelson, foi a primeira escolha que a gente fez, né, para ser o Antônio, e que é legal, e aí a gente já sabia também que o outro personagem tem que ser um contraponto, assim. É um contraponto no texto, que é ok, mas tem que ser um contraponto também na tela. E a gente sabia que era alguém que sempre tinha que estar trazendo, não se deixar cair no conto do Antônio também, assim. Quer ser artista, não sei, tipo, tem que ser alguém que traz ele para a realidade um pouco, não leva ele muito a sério. E quando a gente foi fazer os testes de elenco, a gente, era isso, a gente, método de produção, a gente não tinha muito tempo, não tinha muito prazo, não podia testar 50 pessoas, né? Então a gente Uhum. testou talvez 10 pessoas no começo, assim. E a Iraci foi a primeira que mandou o teste, assim. Foi, assim, uma benção, porque a gente recebeu o teste dela. Vamos ver aqui, assim, e assistiu, a gente ficou, tipo, em choque, assim, porque a gente falou, caralho, tipo, é ela, assim, acho que, e ela trouxe a leitura da Ivy, que foi algo que a gente nem, era um teste remoto, a princípio ela mandou um videotape pra gente primeiro, um videoteste, e
Então a gente nem tinha tido um contato pessoal ainda. Eu tinha montado um documento com a cena e uma mini introdução sobre a personagem. Mas a leitura que ela trouxe, que era essa leitura super debochada, assim, foi algo que ela trouxe assim pro personagem, que foi ótimo. E e aí a partir daí a gente estava testando outras pessoas também e foi engraçado que a gente viu que as outras atrizes geralmente traziam uma leitura da droga pesada, do crack, da periferia brasileira, quase como se tivesse uma série da Globo, assim, sabe, a Uhum, personagem ali. E, e aí a gente até refez uma outra rodada de teste para tipo, será que é isso mesmo? E aí dando uma indicação que a gente estava buscando algo mais leve, debochado, tipo, usando a Hiraci como um motor para os outros testes, para a gente pelo menos ver, uhum. assim. Mas daí tipo, não fazia sentido. E a Hiraci estava, assim, disparado lá em cima. E aí era questão de ver os dois juntos também. Mas aí eu compartilhei com o Kelso também, a gente viu e todo mundo achou que ia muito funcionar, assim. E aí o processo todo acho que foi na preparação de elenco mesmo, que a gente fez 3 semanas de ensaio e foi ali que, de fato, assentou essa dinâmica, assim, principalmente ali, acho que onde acertou foi esse começo que a gente trabalhou muito com o Éder, que era o começo do filme mesmo ali, esse primeiro reencontro deles. E para ter os contrastes bem óbvios, assim, né? Do Antônio Uhum. ali trancado e a Iraci chegando completamente doida para um furacão ali que passa na vida dele, assim. Então acho que foi e quando acho que quando achou essa cena a gente achou o filme assim também e cada um achou seu personagem. Foi muito legal. Perfeito. Pensando nisso também, qual foi a maior dificuldade de... É porque a gente sabe que é um projeto independente, né? Tem que ter uma dificuldade imensa, questão de orçamento, questão de várias coisas que envolvem a produção. E qual foi a maior dificuldade para você nesse seu primeiro longa-metragem? Eu acho que eu tava brincando esses dias, não lembro pra quem que eu falei. A maior dificuldade não foi produzir o filme, foi esperar entrar no festival. Essa foi. Produzir o filme a gente faz, vai lá, você tem o trabalho, você vai todo dia e tal. Daí quando sai do seu controle, né, que a gente tá com o filme pronto, manda. E aí você precisa que alguém assista, curta, valorize e queira também levar isso. Acho que emocionalmente essa é a parte mais difícil, talvez, mas é que tá também a que mais, talvez, traz frutos o que está começando a acontecer agora. Mas acho que de produção do filme, acho que é o entender que, para muita gente do filme, para mim e várias outras pessoas da equipe, era o primeiro filme, primeiro longa, né, de várias pessoas. E algumas pessoas da equipe já tinham mais experiência de ter feito várias séries, ter feito bastante longas já. A gente quis meio que fazer esse balanço até Uhum. para um alimentar o outro, assim, a galera que já estava muito viciada de série e filme ter uma fluidez de quem está chegando, e um frescor, mas também ajudarem a quem está chegando, tipo, manter o ritmo e saber, tipo, conseguir entregar, assim. Acho que a dificuldade foi perceber o quanto é uma maratona, assim, de fato. Eu estava acostumado a muito mais projetos mais curtos de clipe, documentário, curta, publicidade, e que no máximo se faz ali, vai 15 diárias, 10 diárias, algo assim, e o projeto vai, se entrega e foi. E esse eu tô até agora, assim, tipo, a gente filmou no fim de 2024 e aí eu editei, aí foi, aí finaliza, manda e tem que finalizar em diferentes formatos, fazer a parte gráfica, fazer envio de festival, contato festival, Trabalho é não, contínuo, não tem jeito, né? não acaba. Então acho que essa é a parte mais difícil, assim, a maratona e conseguir arranjar tempo para isso Equilibrar e tudo, né? é o fazer a campanha, basicamente, ali, né? E olhando para isso, você como cineasta, você espera que o filme seja recebido como pelo público? Porque vamos olhar assim, não é um filme tão comercial, né? Ele não é, tem Super. aquela visão tão Aham. comercial, tem aquele cinema polido, limpinho, que a gente está acostumado a ver aí Total. em outras produtoras. Então, como você espera que a recepção do público seja para esse filme? Principalmente pensando que ele vai estrear em um festival que já é conhecido pelo cinema autoral, e Aham. lá provavelmente ele vai ter essa visão mais ampla do público. Mas aqui, do público brasileiro, quando o filme chegar aqui do público brasileiro, qual, qual visão você espera que o público veja desse filme?
Quando a gente estava criando o filme, a gente estava muito com essa expectativa de não um público para massa, mas para vários nichos. Tipo, tentar achar pequenos nichos sempre, e se você consegue acessar esses pequenos nichos, tem vários nichos em cada lugar, assim. Cada cidade tem um nicho que funcionaria o filme. E a gente fez algumas poucas exibições do filme para grupos de pessoas mais próximos, ou que a gente, tipo, umas exibições privadas, assim, para sacar um pouco da recepção. E diferentes públicos, uma galera que não é de cinema, ou uma galera que é super geek de cinema mesmo, fã de cinema. É, e foram reações bem diferentes, mas reações que pra gente foi bem positiva, assim, de às vezes a pessoa assistir, e é aquele filme que talvez você sai e no dia seguinte a pessoa te manda uma mensagem, cara, eu lembrei do personagem tal por causa disso, disso, daquilo, e ficou pensando. Então acho que as respostas foram sempre bem positivas, assim. E a primeira exibição que eu fiz aí no Brasil foi para um grupo de 5 amigos de uma amiga minha, que eu não conhecia ninguém. E era tipo o corte final e eu tava ainda para bater o martelo se era o final, final mesmo. Eu falei, não, vou exibir esse então para essa galera que eu não faço ideia quem são essas pessoas. E não sei de onde elas vêm, para onde elas vão, com que elas trabalham. E era de fato um público bem diverso, assim. E foi a melhor sessão que eu fiz até hoje, assim, foi essa do filme, assim, que eu senti que a galera ficou envolvida do começo ao fim, assim, e comentando, e depois a gente ficou conversando sobre o filme, e entre eles estavam muito animados com o filme, assim, também de ser algo, acho que, não sei, que eles não tinham visto ainda, assim, de cinema brasileiro, assim, e que para mim foi muito gratificante. Então eu acho que é tentar achar, eu acho que fala muito com o público jovem, eu acho que essa desculpa do lance da droga para você poder entrar numa Uhum. coisa mais psicodélica por um lado ali, mas mesmo sendo nesse caos de São Paulo, eu acho que é um motor para o filme, assim, e acho que tem algo que muitas das pessoas que fizeram o filme não são de São Paulo. Eu não sou de São Paulo, o Carlson não é de São Paulo, a grande maioria dos atores também não. Da equipe também não. Os diretores de arte, o Lucas, que é o diretor de arte de Belém do Pará, o figurinista também. Então é uma galera, todo mundo que se juntou para, em parte, falar sobre essa cidade que está presente no, na vida do brasileiro todo dia. E uma leitura também que eu recebi bastante de quem assistiu o filme até agora é do quanto a chegada deles em São Paulo representa a chegada de qualquer um de nós em São Paulo, assim, também. De chegar e tipo, uau, tipo, essa cidade caótica, e É, parece que você vive aquilo ali, mesmo não sendo uma surrealidade, mas é quase como se fosse assim, uma é, experiência. Em um dia você acorda e o dia seguinte você está num outro lugar, e você não sabe. E o taxista e o Uber, a moto, tá dentro desse mundo caótico, assim. Então, eu acho que ele se comunica nesse lugar, assim. Mas a gente vai entender, assim, é sempre uma surpresa o que vai acontecer de distribuição, de... Eu sinto que o filme ter entrado aqui antes também é algo que vai ajudar a valorizar no Brasil. Tem um pouco... É meio clássico, né? Você tem que a brilhar fora distribuição, para brilhar dentro. a distribuição internacional ajuda bastante, né? Então, e esse festival, acho que para a gente foi um festival que a gente queria entrar desde o começo, estava ali no nosso topo da lista, assim, que era um festival que a gente queria estrear o filme. Então, por ter esse lado B, esse lado mais punk, que era meio ali Autoral, muito do o cinema lado B de autoral. Sundance, Hum, e que se manteve assim por 30 anos, assim. Então, acho que estamos positivos por aqui. que bom. Para encerrar essa entrevista, eu queria perguntar, Kels, queria perguntar, Thales, é, já tem um próximo projeto engatilhado já? Já está pensando Pior no que próximo? já tem vários, não dá para ter um só, não. Pode dar um spoiler? Posso super, vou até te mostrar um spoiler, deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu devo ter um aqui no armário guardado, assim. Aqui. Se você for pro Brasil, eu posso levar um para você. Assim, eu Se não for sei se ele é o pra... que vai acontecer, não sei se é o que vai acontecer primeiro, mas é um que a gente já está desenvolvendo faz tempo e que eu escrevi esse projeto aqui que é o Selva, que é um quadrinho
que eu criei ele com o Murilo Hauser e com o Heitor Lorega, que são roteiristas do Ainda Estou Aqui, que são grandes amigos meus de vários anos. E a gente criou esse projeto como um projeto de série, na verdade, no começo. E quando a gente começou a criar, aí logo no meio veio a pandemia, e a gente, tipo, tudo meio que ficou aquela grande confusão, assim, e deu uma desaquecida também no mercado cinematográfico, e eu quis pegar o projeto e pelo menos ele estava desenvolvido como roteiro e apresentação, assim, bíblia do projeto e tal. Mas o primeiro episódio a gente já tinha ele escrito por inteiro, assim. Então eu peguei esse primeiro episódio e a gente chamou um ilustrador turco e fez esse primeiro quadrinho aqui, que é quase como se fosse o primeiro episódio da série, assim, uma adaptação. Então agora eu tô pensando, na verdade, em pegar os outros episódios também, junto com esse, e fazer um filme episódico, assim, meio um Relatos Selvagens, o Buster Scruggs, dos Coens, que são várias histórias seguidas, assim, dentro do mesmo universo. Então acho que esse é um que eu tô tentando fazer acontecer agora, assim, E, depois do Antônio, e que é um projeto preto e branco também, que tá numa metrópole meio decaída, assim, pós-apocalíptica, então acho que se comunica também faz sentido ser o próximo depois do Antônio. Mas esse eu não consigo fazer independente, eu preciso de um dinheirinho para fazer acontecer. mas É, espero que dê certo, espero que sua carreira decole daqui para frente. Muito obrigado, obrigado. Thales. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, assim, assessoria. Muito obrigado. Espero que o filme estreie amanhã lá no festival, né? A exibição é amanhã. Estreia, deixa eu ver que dia que estreia aqui. É dia 23. Dia 23 vinte e é a três, a estreia exibição. oficial, é. Isso. Ai, espero que seja muito bem recebido por aí, porque eu adorei o filme. Então, muito parabéns pelo projeto. Parabéns a toda a equipe Demais. envolvida. Espero que você decole ainda mais na sua carreira, tá bom? Ah, valeu muito, Alisson. Ficamos super felizes. A gente falou bastante da sua crítica aqui também, o quanto a gente tinha curtido, que